Acho que o país está dando uma demonstração clara que não quer mais aumento de imposto. A sociedade não quer mais aumento de imposto, a política não quer mais aumento de imposto. Eu já fiz essa fala antes. Eu acho que há uma visão míope do governo de gastança, uma economia inflada, não pelo crescimento da atividade econômica, mas pelo gasto público, pelo endividamento das famílias. E o Brasil já viu isso lá no governo Dilma, e a gente viu onde deu. Deu em recessão, deu em superendividamento, deu no país. Hoje, o Mauro Mendes falou ali agora, a gente paga 50 vezes o valor de juros do que o valor de emenda, e a discussão do Brasil é emenda. Então ou o Brasil começa a pensar numa reestruturação real, numa reestruturação onde o privilégio seja a atividade econômica, ao crescimento econômico, e não só o gasto público, ou do governo, ou do endividamento de famílias e empresas, ou a gente vai continuar patinando, a gente vai continuar vendo o Brasil crescendo por anabolizante, que é esse termo agora que todo mundo está usando agora, né? Crescendo por anabolizantes, ao invés de ter um crescimento real de atividade econômica. E isso, quando a gente olha o orçamento, quem está tratando o orçamento enxerga claramente quando você tem aumentos só de itens que tiver, na verdade, mais arrecadação só de itens que tiveram aumento. Ou a gente passa a olhar o Brasil através do prisma da atividade industrial, da atividade econômica, do serviço, do comércio, ou a gente vai continuar patinando, com certeza. Governador, como o senhor vê o cenário para 2026? A partir de todas as críticas que vêm sendo feitas, econômicas, dizem que a direita vai se dividir em diversos candidatos, outros defendem o candidato único. Qual é a visão do senhor? Minha visão do PL, e aí podem me chamar de parcial, e eu não posso esconder isso, é ser o candidato único e ser o presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho outra posição a ter. Na minha opinião, o Brasil vinha numa crescente com ele, o Brasil vinha, as estatais estavam dando lucro, você estava diminuindo o déficit, você teve ali no final de 21, você teve a amortização de dívida, enfim. O país vinha crescendo, privilegiando o capital privado, melhorando a jornada do empreendedor, e o Brasil andou para trás nos últimos anos, voltando a tentar rever coisas como o marco do saneamento. A primeira coisa que o governo atual anunciou foi a revisão do marco do saneamento na época. Ou seja, um Brasil que andou para trás em vitórias históricas. E acho que, nesse aspecto, a direita vem muito forte. Basta olhar as pesquisas que demonstram que o país, as pessoas compraram talvez aí um Lula 1, um Lula 2 e ganharam um Lula 3, que era totalmente diferente daquele que não conseguiu, pelo novo modelo político, da questão de emenda, da questão de uma condição menor de influenciar na vida das pessoas no dia a dia, e não tem mais a capacidade que tinha outrora. Então acho que nesse aspecto a centro-direita e a direita vem muito forte em 26, e nós esperamos que uma reunião com embaixadores não seja o suficiente para tirar o presidente Bolsonaro das eleições, que no dia de hoje é isso que o tira da eleição. É uma reunião com embaixadores, não é corrupção, não é nada disso, e a gente espera que isso não tire o presidente Bolsonaro das próximas eleições. Governador, qual seria a ideia do senhor? A gente tem uma visão muito clara. Assim como a esquerda, em 2018, o então candidato deles escolheu o seu sucessor, que não tinha nem ido para o segundo turno na reeleição de prefeito de São Paulo, ou seja, era alguém que politicamente era impensável, uma pessoa que não foi nem para o segundo turno da eleição virar o candidato a presidente, mas foi quem ele escolheu. Então, eu defendo que a direita tenha a mesma postura. Se nós temos um líder que nós temos, ele tem que escolher, caso ele não possa ser, quem será. E eu seguirei fielmente quem o presidente Bolsonaro escolher. Governador,
pesquisa ontem da Quest mostrou que mais de 60% rejeitam uma nova candidatura tanto de Lula quanto de Bolsonaro. O senhor não vê que existe um medo maior de que ele retorne à presidência do que de Lula se reeleger, segundo a pesquisa? O senhor não avalia que tem uma fadiga de material dessas opções de Lula e de Bolsonaro e que existe aí uma opção do eleitorado talvez por uma candidatura de alguém mais moderado, de um discurso mais moderado? É curioso que se você olhar as pesquisas de 2022, dava 33, 33, 30, 33. E no final das contas, um teve 40 burdoado, o outro teve 40 e tanto. Então, as pessoas têm sempre essa vontade de uma novidade, mas quando a gente vai olhar o que a gente chama na cartela em si, há uma dificuldade grande de ter um nome competitivo. Tanto que na outra eleição você teve lá 3, 4 candidatos e nenhum deles performou quase nada. Então é aquele negócio. É fácil você ficar insatisfeito, difícil você achar a solução. Então estar insatisfeito é fácil. Achar a solução para a sua insatisfação que é o difícil. Por isso que eu acho que, ao fim e ao cabo, ainda será um dos dois. Ou, caso não tenha os dois, aí sim você vai participar, mas dificilmente não será um dos indicados dos dois. Eu acho que ainda esse modelo ainda está muito, que é o modelo que a gente herdou dos Estados Unidos, é o modelo americano que o Brasil herdou. Acho que dificilmente uma ou duas eleições a gente volte ao modelo que se teve, por exemplo, em 14, onde você tinha vários candidatos ali com chance, mudando de posição nas pesquisas. 18 não teve, 22 não teve, eu não creio que 26 terá. Governador, e na sua sucessão, o senhor já tem algum nome para o Palácio das Laranjeiras e já está certo a sua eleição, a sua concorrência para o Senado em 2026? O nome está definido, é o do presidente da Assembleia, o Rodrigo Bacelar. O nosso campo se reuniu e achamos que ele é o político do Rio de Janeiro hoje, a figura que reúne mais condições para continuar o trabalho que eu tenho feito. A gente não pode esquecer do feito dele. Ele foi o único na história do Rio de Janeiro a ter os 70 votos da Assembleia Legislativa. E isso não é pouca coisa. Figuras como Sérgio Cabral no auge, Pisciani no auge, nunca conseguiram ter. E o Bacelar fez um feito histórico inédito. E por isso nós acreditamos que ele está maduramente, está politicamente maduro para ser o candidato. A questão de eleição ou não, de quem está na cadeira, ela tem dois aspectos. Um, ela não pode atrapalhar o trabalho que está sendo executado. Tem 10 meses até uma decisão. Então, e a segunda, ela vai ser fundada em pesquisa, em análise política, análise de cenário. Se eu sair, é só para ser senador. Se não for, eu fico até o fim.